Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje nós vamos entrar num assunto muitíssimo interessante. Não só para o campo gramatical, da disciplina de gramática em si, mas para a vida de vocês. Vocês também utilizarão muito desse conhecimento nas produções textuais, né? Então, a nossa aula de hoje, como vocês já podem ver aqui embaixo, é sobre regras de acentuação gráfica, ok? Esse conteúdo eu dividi em duas partes para vocês, tá? Porque é um conteúdo um pouquinho extenso. Então, hoje nós vamos falar de uma parte dessas regras e na nossa próxima aula nós falaremos da outra parte, tá bom? Deixa eu diminuir aqui para vocês visualizarem os slides com melhor qualidade, tá certo? Pronto. Aqui, como vocês podem ver, né, como eu acabei de falar para vocês, o tema da nossa aula hoje são regras de acentuação gráfica do português, né? Porque muitas vezes nós não sabemos por que determinada palavra tem acento e outra palavra não tem, né? Mas na verdade, existem regras que nos dizem quais palavras devem ser acentuadas e quais não devem ser acentuadas, tá bom? Então vamos dar continuidade. Bem, para começar, vamos fazer uma breve revisão sobre sílaba, tá bom? Para a gente entender o que é essa sílaba tônica e a átona e por que nós precisamos rever esse conteúdo para entender as regras de acentuação, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que é uma sílaba? Sílaba é um conjunto de fonemas, né, um conjunto de sons que eu consigo falar em uma única emissão de voz, tá? Então, quando eu abro a minha boca para pronunciar uma palavra e um conjunto de sons sai ao mesmo tempo nessa palavra, eu tenho uma sílaba. Por exemplo, a palavra casa. Para falar casa, vocês percebem que há uma quebra aí no meio. Casa. Isso significa que nós temos duas sílabas nessa palavra, né? Isso aqui é uma coisa muito básica que vocês começam a aprender lá no segundo ano do ensino fundamental. A gente só está relembrando aqui. E dentro de sílaba, nós temos outros conceitos, que é sílaba tônica e sílaba átona. Para explicar para vocês esses dois conceitos, eu trouxe aqui uma palavra muito simples da nossa língua portuguesa, né? A palavra biscoito. Então, vamos analisar essa palavra. Biscoito. Vemos aqui, como vocês podem ver aqui ao lado, que essa palavra ela tem 3 sílabas, mas apenas uma sílaba dessa palavra ela é pronunciada com uma força maior. Essa sílaba que é mais demorada, que é uma sílaba mais forte, nós chamamos de sílaba tônica, que no caso é o coi, certo? Já as outras sílabas, bis e tó, são chamadas de sílaba átona. Então, o que é que vocês precisam saber nesse primeiro momento? Que toda palavra ela possui apenas uma sílaba tônica, não importa o tamanho que seja essa palavra, ela pode ter, sei lá, 15, 20 sílabas, que existem palavras na língua portuguesa que são muito grandes, certo? Mas essa palavra só vai ter uma sílaba tônica, todas as demais vão ser sílabas átonas, certo? E a sílaba tônica sempre vai estar nas 3 últimas sílabas, tá? Então, professora, não tem como essa sílaba tônica ser, por exemplo, a 4ª sílaba de trás para frente, a 6ª sílaba de trás para frente? Não. Essa sílaba sempre vai estar nas 3 últimas, ok? E aí que nós temos as classificações quanto à tonicidade, que é o que nós vamos ver a seguir. Vamos lá, pronto. A classificação quanto à tonicidade, nós temos 3, né? As palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Também sei que vocês já viram esse conteúdo, inclusive esse ano comigo de novo, né? Inclusive, muitas vezes os alunos tendem a pensar que o português é uma matéria muito repetitiva. Mas o que acontece é o seguinte, não é que o português seja uma matéria repetitiva, é que o português é uma matéria muito complementar. Então, para que eu entre em outro assunto um pouco mais difícil, um pouco mais específico, eu preciso retornar a outros conteúdos, tá certo? Então, a gente está precisando agora retornar esse conteúdo já visto por vocês anteriormente. Então, vamos lá. Quando é que eu tenho uma palavra oxítona? Eu tenho uma palavra oxítona quando a sílaba tônica recai sobre a última sílaba da palavra. Lembrando que para fazer essa classificação, nós começamos a contar sempre de trás para frente, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra café. A sílaba tônica, a mais demorada, é o fé.
coração, cajá, atum, caju, papel. Então, sempre que a sílaba tônica for a última, né, a mais forte sempre for a última, ela vai ser uma palavra oxítona. As paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na penúltima sílaba. Lembrando, sempre contando de trás para frente. Então, nós temos aqui a palavra útil. Última sílaba, tio. Penúltima, u. Então, aqui nós temos uma paroxítona, tá? E aí nós temos outros exemplos. Tórax, táxi, leque, retrato e passível. Meus amores, eu quero dar uma ênfase maior na palavra tórax, né? Por quê? Essa palavra, muitas vezes, as pessoas tendem a achar que esse X pode ficar sozinho numa sílaba. Tórax, né? Deixar o X separado. Mas ele não pode ficar separado, porque não existe sílaba formada apenas por consoante. Eu tenho sílabas formadas só por vogais. Se a vogal for uma vogal tônica, que não seja uma semivogal, ela pode sim ficar sozinha numa sílaba, tá? Como é aqui o caso, por exemplo, de útil. O U fica sozinho. Mas o X ou qualquer outra consoante não pode ficar sozinha numa sílaba, tá bom? Então, essa palavra ela é de sílaba. Tórax. Só temos duas sílabas. Então, tó é a penúltima sílaba, portanto, essa palavra é paroxítona. As proparoxítonas são aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na antepenúltima sílaba. Lâmpada, câmara, tímpano, médico, ônibus, ok? Agora que vocês já sabem dessa primeira parte, vamos prosseguir com as regras de acentuação. Bem, essas regras de acentuação, eu gostaria muito que vocês pegassem agora a gramática de vocês, tá? Que nós utilizamos na escola, e abrissem na página 88, certo? Essa partezinha que eu vou colocar aqui pra vocês, vocês poderão acompanhar na página 88. Eu retirei da nossa gramática, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar aqui pelas regras de acentuação das oxítonas e dos monossílabos tônicos, ok? Então, vamos lá. São acentuados os monossílabos tônicos e as palavras oxítonas terminadas em A, E, O e em ditongos abertos, EI, EL e OI, seguidos ou não de S. Então, olha que bacana. As regras das monossílabas tônicas. Professora, eu não lembro o que são essas monossílabas tônicas. A senhora pode me explicar novamente? Com certeza, as monossílabas tônicas são aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba, certo? E essa sílaba ela é forte o suficiente para essa palavra ser uma palavra tônica. Porque, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho a palavra de, do verbo dar, né? E eu tenho a palavra de, que é apenas uma preposição. Esse de é uma monossílaba tônica, porque ele tem um som bastante forte. Já o de é uma monossílaba átona, porque ela não tem um som muito forte, essa preposição, certo? Então, aqui nós estamos nas regras das monossílabas tônicas e das oxítonas. Nessa primeira parte, elas são muito parecidas. Na verdade, elas são iguais. Temos as mesmas regras para as duas. Então, vamos lá, ó. Monossílabas tônicas e oxítonas terminadas em A são sempre acentuadas. Então, nós temos aqui o exemplo de babás. Terminada em A é uma oxítona, porque ela não tem só uma sílaba, então ela é uma oxítona. Terminada em A, então eu preciso acentuar. Mas, professora, tem um S depois, então ela não é terminada em S? Não, porque esse S é apenas uma desinência de plural, certo? Então, aqui no finalzinho ele coloca, ó, seguidos ou não de S, que é essa marcação de plural. Mas a palavra mesmo termina em A, babá, babás, tá? Então, sempre que você tiver uma oxítona ou uma monossílaba tônica que termine em A, você vai precisar acentuar. Professora, a senhora pode me dar um exemplo de uma monossílaba tônica que termine em A? Posso, a palavra pá, né? Ela é uma palavra monossílaba tônica que termina em A, por isso ela recebe acento. Toda oxítona terminada em E, eu também preciso acentuar. Dendê, Pelé, carnê. A voz, terminada em O, é uma monossílaba, então eu também tenho que acentuar. Já essas três últimas, ele está dando uma ênfase nesses ditongos abertos, que são as palavras que recebem o seu plural, ó. Papéis, céus, né? Dói. Dói, no caso, já é uma monossílaba tônica, tá bom? Eu tenho também outra monossílaba tônica, a palavra réu. Também é um ditongo aberto, então eu preciso acentuar, certo? Nas palavras terminadas em, os monossílabos e as oxítonas têm regras diferentes. Pronto, aqui eles vão se diferenciar, tá? São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em ou ens,
Porém, não são acentuados os monossílabos terminados em "em" ou "ens". Por exemplo, a palavra também, ninguém, parabéns. São todas oxítonas porque elas não têm apenas uma sílaba. Vocês estão percebendo aí, né? Então, elas precisam ser acentuadas porque terminam em "em" ou "ens". Já as palavras quem, tem e bem, elas não recebem acento, porque essa regra do "em" e do "ens" não se aplica às monossílabas tônicas. Então, uma vez que elas são monossílabas tônicas, elas não serão acentuadas nesse caso. Ok? Vamos prosseguir. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse conteúdo, a dica que eu dou é: volta um pouquinho o vídeo para assistir novamente a explicação. E se ainda assim a dúvida persistir, vocês podem estar me procurando naquela funçãozinha de pergunta, tá bom? Vamos prosseguir. Atenção! Verbos como conter, deter, manter e reter apresentam formas oxítonas e acentuadas nas terceiras pessoas do presente do indicativo. No singular, é usado acento agudo e no plural, acento circunflexo. Deixa eu explicar aqui de um jeito mais simples para vocês. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando esses verbos contém, detém, mantém, retém, certo? Eles estão no singular, eu utilizo o acento agudo. Quando eles se referem à terceira pessoa do plural, ou seja, eles estão no plural, eu utilizo o acento circunflexo. Esse acento a gente costuma chamar de acento diferencial. Ele é usado para diferenciar uma palavra da outra, tá bom? Os verbos ter e vir nas terceiras pessoas do presente do indicativo são monossílabos tônicos em. Pela regra dos monossílabos, não deveriam ser acentuados. Entretanto, acentua-se a forma da terceira pessoa do plural para diferenciá-la da forma do singular. De novo, nós temos aqui um exemplo de acento diferencial. Nós temos aqui, ó, ele tem. No plural, não vai ficar eles têm e esse tem escrito da mesma forma do singular. Eu tenho que marcar esse plural de alguma forma. E como é que eu marco esse plural? Colocando um S depois? Não, eu vou colocar apenas o acento circunflexo em cima, tá certo? Então, resumindo, na terceira pessoa do plural, esses verbos que terminam em recebem acento circunflexo, tá? Sejam eles oxítonas ou monossílabos tônicos, ok? Prosseguindo, agora vamos para as regras de acentuação das palavras paroxítonas, perdão. Vamos lá. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X, I, Is, Us, An, Ans, Ão, Ãos, Uns, Ons, PS e ditongo. O ditongo, gente, eu acabei de falar para vocês que existe essa regra nas paroxítonas, mas eu não vou entrar muito a fundo nesse conteúdo hoje. Nós vamos ver melhor na nossa próxima aula de acentuação gráfica, tá bom? Professora, é muita regra das paroxítonas, né? As paroxítonas é o grupo realmente maior, que contém uma maior quantidade de regras, né? Então, nós temos aqui, ó, exemplo de paroxítono terminado em L, que eu preciso acentuar. Amigável. Paroxítono terminado em N, glúten. Né? Em R, flúor. Em X, ônix. Né? Temos também o exemplo lá de cima, tórax. Lembram do tórax? Pronto, é o mesmo caso. Eu vou precisar acentuar por ser uma paroxítono terminada em X, certo? E aí, nesse grupo, ele traz vários exemplos de palavras com as determinadas terminações, onde eu vou precisar acentuar por terem essas terminações, certo? Os outros grupos de palavras, as outras terminações, eu não vou precisar acentuar no caso das palavras paroxítonas, ok? Então, vocês podem aí verificar, né? Ó, com o S, humus, eu preciso acentuar. É importante, meus amores, que vocês saibam o seguinte. As palavras que recebem acento, vou até aumentar aqui um pouquinho. As palavras que recebem acento, elas precisam receber esse acento porque caso essa sílaba acentuada não tivesse esse acento, a sílaba tônica da palavra seria outra, porque existe algum fator, alguma letra que puxaria a tonicidade para outra sílaba. Por exemplo, na palavra amigável, se eu não tivesse esse acento no A, a pronúncia dessa palavra seria amigável, porque o L, ele tem essa
Força, essa é uma consoante que ela puxa a tonicidade para o final. Assim como acontece também com o R. Se o fluor não fosse acentuado no U, a pronúncia seria fluor, certo? Então, na língua portuguesa, se nós queremos alterar a tonicidade natural de uma palavra, nós precisamos deixar aquela sílaba acentuada, porque o acento ele sempre vai ser mais forte do que a tonicidade de qualquer consoante ou qualquer vogal. Entendido? Ok, então vamos lá. A regra das proparoxítonas, gente, muito fácil, né? As proparoxítonas, realmente nem existe uma regra, né? Um conjunto de regras, existe apenas uma regra, que é o quê? Todas as proparoxítonas são acentuadas, todas, ok? Aí aqui embaixo, ó, eu coloquei alguns exemplos de proparoxítonas para vocês. Músculo, árvore, pérola, cálice e bússola. São todas proparoxítonas. Então, não existe uma proparoxítona sem acento, certo? Foi proparoxítona, tem que ser acentuada. Entendido? Bem, agora eu separei para vocês alguns exemplos, né? Alguns exercícios facinhos pra gente só exercitar o que a gente acabou de aprender aqui. Vamos lá comigo? Vou me diminuir aqui de novo para vocês poderem ler com mais facilidade, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica, ok? Então, só tem um item nessa questão em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Vamos ver qual é, aqui no item A. Aqui dá muito caju de maio a setembro. Bem, eu não preciso nem pensar muito se vocês lembrarem das regras. Aqui, a palavra aqui e caju são oxítonas, então eu tenho que recorrer a quais regras de acentuação? A regra das oxítonas, não é assim? Por um acaso, as oxítonas terminadas em I e U devem ser acentuadas? Não, não devem ser acentuadas. Eu só vou acentuar as oxítonas terminadas em A, E e O, no caso das vogais, ok? Então, I e U eu não acentuo. Então, aqui e caju não deveriam estar acentuadas. Já a palavra dá é uma monossílaba tônica terminada em A. Lembra que as regras das monossílabas tônicas e das oxítonas são muito parecidas lá daquela primeira parte, são iguais, na verdade, perdão, não são parecidas, são iguais. Então, sim, a palavra dá, ela deve estar acentuada. Mas as demais palavras, caju e aqui, não. Por isso esse item está errado. No ritmo em que andávamos, levaríamos toda a manhã para percorrer 2 léguas. Vamos lá. Ritmo é uma palavra que não deveria estar acentuada, por ser uma paroxítona terminada em O. Eu não acentuo as paroxítonas. Se essa palavra não é uma proparoxítona, ó, ritmo, não, porque o T não pode ficar sozinho. Lembra da regra da consoante? A consoante não pode ficar sozinha numa sílaba. Então, fica ritmo. Só temos 2 sílabas, portanto, ela é uma paroxítona terminada em O que não deve ser acentuada. Andávamos. Andávamos é uma proparoxítona. Olha só, é a antepenúltima sílaba que é a mais forte. Andávamos. Então, essa palavra deveria estar acentuada e não está. Portanto, erro. Onde deveria ser o acento de andávamos, professora? No dá. Levaríamos, tá certa, é uma proparoxítona, tá acentuada. E léguas também está certa, né? Agora vamos para a próxima. Para mantê-los saudáveis, é melhor alimentá-los com legumes crus. Vamos lá, mantê-los. Mantê-los, tá certa essa acentuação aí, né? Porque essa primeira parte é uma oxítona terminada em E, então eu preciso acentuar, tá ok. Saudáveis é uma regrinha que nós vamos aprofundar melhor na próxima aula, mas é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, então ela precisa ser acentuada, então também está correto. E alimentá-los é uma oxítona, essa primeira parte, né? Alimentar é uma oxítona terminada em A, eu também vou acentuar, então também está correto. E esse é sozinho aí acentuado, é para estar acentuado? Sim, é uma monossílaba tônica que termina em E, na verdade só tem o E, então ela também deve estar acentuada. Então nós já encontramos a nossa opção, é o item C que está correto. No item D, Joel tinha os bíceps mal definidos e o tórax exagerado para alguém tão baixo. Aqui eu já identifiquei os 2 problemas desse item. A palavra bíceps deveria estar acentuada por ser uma paroxítona terminada em PS, então deveria ter um acento no I. E a palavra alguém é uma oxítona terminada em
em. Então, eu também deveria acentuar, ok? Meus amores, não se preocupem caso vocês estejam achando que vocês não vão aprender as regras, porque no começo a gente fica um pouquinho assustado, mas depois tudo dá certo, certo? Todo começo assusta um pouquinho, mas depois, ó, é super simples, tá certo? O juiz condenou a devolver com juros aos cofres públicos todo o dinheiro desviado. Juiz. Juiz é uma oxítona terminada em Z. Existe essa regra de oxítona terminada em Z? Não. Tia, mas não é aquela regra do oxítona terminada em I seguido de S? Não. Z não é S, né? Aqui eu não tô marcando um plural, é uma palavra que realmente é escrita com Z, então ela não deveria ser acentuada, tá? Cofres. Cofres é uma paroxítona terminada em S, não existe essa regra. Paroxítona terminada em S também não é acentuada, ok? Então, como vocês podem ver aqui, a resposta correta é o item C. Vamos para mais uma. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Vamos lá. Paletó, avô, pajé, café, giló. Ora, já temos a resposta. Todas essas palavras têm como sílaba tônica a última. A última sílaba é a mais forte, né? E todas estão acentuadas porque condizem com as regras das oxítonas, ó. Oxítona terminada em O e oxítona terminada em E, sempre tem que ser acentuada. Então, aqui nós já temos a resposta, é o item A, ok? Bem, meus amores, espero que essa aula tenha ajudado vocês, certo? Agora eu vou pedir para que vocês realizem as atividades propostas na nossa agenda do Cristos Online. E repito, qualquer dúvida que possa surgir, vocês sabem como me procurar, ok? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!